Essa aula precisa estar gravada. Então, sejam bem-vindos a essa programação de hoje, que a gente vai contar com a aula sensacional da doutora Ingrid. E antes de começar essa aula, eu preparei alguns slides aqui. Deixa eu só colocar para ver se está saindo certinho. Preparei alguns slides aqui para mostrar para vocês, porque vocês sabem, eu estou falando desde o início de quando a gente estava divulgando a aula, que hoje também seria a apresentação do novo Fellow Digital 2025, tá? Então eu preciso passar para vocês como que tá isso e a gente já começa com a aula dela. Bom, para a gente começar, eu vou primeiro, porque eu não sei se é todo mundo que está assistindo esse vídeo, essa aula, se já me conhecia antes, então eu preciso me apresentar. Eu sou a Priscila Maruoka, sou casada com o Bruno, sou mãe da Maitê e sou a madraça. Essa aqui é a minha enteada Olivia, que vai fazer 8 anos daqui a pouco. Eu sou formada há 15 anos na Faculdade de Medicina de Botucatu, lá do interior, pela Unesp, e lá também eu fiz pediatria e fiz UTI pediátrica. Então, olha isso, gente, a qualidade da foto. Eu lembro muito desse paciente, ele era ictérico, tinha alguma síndrome colestática que eu já não me recordo mais. Mas essa sou eu aí como residente de UTI pediátrica lá na faculdade de Botucatu. E tem muita gente que pergunta: ah, mas você fez UTI? Sim, eu nunca pensei em fazer cardio. O meu sonho era ser intensivista e eu comecei nesse ramo aí lá em Botucatu. E durante a residência eu tive contato com cardiopatas, tive contato com as primeiras cirurgias cardíacas, mas não na minha faculdade, né? Não onde eu estava me formando, mas sim é, em outros estágios também. E aí eu percebi que eu não sabia nada de cardiopatia congênita, apesar de ter tido uma ótima formação, e eu tenho muito orgulho de falar mesmo que eu acho que a minha escola foi muito boa. A gente não era referência em cardiopatia congênita. Então, essa dor que vocês têm, que é não ser bem formado em cardiologia pediátrica, podem apostar. Hoje assim me vem aqui falando sobre cardiopatia congênita, dando aula, mas eu não sabia nada. Eu lembro a primeira vez que eu perguntei o que que era uma bandagem pulmonar, eu estava no R3 de UTI pediátrica. Então, eu não sabia nada mesmo. E isso é porque a gente não tem na nossa formação, né? Então, assim, eu já tinha feito faculdade, residência de pediatria, estava na residência de UTI e eu não sabia as coisas básicas que envolvem a cardiologia pediátrica. E eu tenho certeza que a grande maioria dos médicos, dos pediatras, também tem esse mesmo cenário, porque a gente não tem na nossa formação tudo, né? Então, se o hospital não é referência de cardiopatia congênita, vocês não vão conseguir aprender. Bom, nos últimos meses de residência da UTI, eu comecei a trabalhar na UTI da PUC que tinha pós-operatório cardíaco. E aí fiz também estágio no Dante Pazanese, onde a Ingrid hoje trabalha, ela vai também falar com vocês, e fiz estágio aqui no HCOR. Bom, e aí eu me apaixonei pelo pós-operatório. E também comecei a trabalhar no final da minha residência lá na PUC, e foi quando eu decidi fazer a residência de cardio na Unicamp. Então, eu terminei UTI pediátrica e fui fazer cardiologia pediátrica na Unicamp, tá? Depois dessa experiência aí que eu tive com esses pós-operatórios. É, Quando eu estava na residência de cardiologia, eu fiz estágio em Edmonton, e aí a gente formou a primeira UTI cardiológica só com leito neonatal no Hospital PUC Campinas, onde hoje eu sou a coordenadora clínica. A gente ampliou, a gente está com 10 leitos, e então assim o serviço cresceu bastante. Então, só para vocês entenderem a minha trajetória dentro da cardiologia pediátrica. Participei da abertura dos primeiros leitos, e agora, depois de 8 anos, a gente ampliou a nossa sede própria, tá? Bom, e durante toda essa minha trajetória, sabendo já que a nossa formação como médica, como pediatra, ela era assim escassa, né? Em cardiologia pediátrica, em cardiopatia congênita. Eu dava muita aula e foi que surgiu a primeira aula que eu dei para enfermeiros. Então, você tem aqui enfermeiros assistindo, enfermeiros, junto com o professor doutor Emanuel Nunes,
a gente formou o primeiro curso Descomplicando as Cardiopatias Congênitas, foi antes até da pandemia, e a gente fez de forma digital. A gente tem umas 2 ou 3 turmas. E aí, vendo a necessidade não só de atingir essa equipe multi, eu então coloquei, tirei do papel, depois acho que de uns 2 anos, o Fellow Digital. Então, por que que hoje eu estou aqui com vocês, que vocês me conhecem, por que que hoje eu estou aqui no digital? Porque eu sei que tem uma alta demanda de pacientes que necessitam desse tratamento de cardiopatia congênita e tem uma quantidade muito baixa de médicos e de outros profissionais de saúde que têm conhecimento e domínio dessas cardiopatias. E o maior problema disso tudo é se a gente não adquirir experiência, se a gente não souber manejar esse paciente com cardiopatia congênita, se a gente não souber fazer o diagnóstico, se a gente não souber ter confiança nas nossas condutas, a gente não vai ter nem autonomia e nem segurança na condução, nos primeiros passos que a gente dá para esse tratamento. E de fato, quem está lá no pronto-socorro, quem está lá numa UTI neo, numa UTI pediátrica, são os profissionais que vão ter o primeiro contato com esses pacientes, não é o cardiologista pediátrico, né? Então, a gente precisa passar essa autonomia, a gente precisa passar essa segurança para esses profissionais que estão ali na linha de frente. Então, quem me conhece lá do meu Instagram, doutora Priscila Maruoka, eu sempre tive um Instagram que falava muito para pais, e em julho de 2024, depois que eu lancei a primeira turma, que vai fazer 1 ano do Fellow Digital, eu lancei o Cardioped Pro, porque eu quis fazer um Instagram focado no profissional de saúde, tá? E aí, para conversar mais com vocês, vocês me perdoem que agora que eu vi que meu nome está como Bruno Vitória, que é o meu marido, tá, gente? Eu não é computador de ninguém, é do meu marido, por isso que tá aí o nome. Bom, então, em julho de 2024, criei esse perfil para ter um maior contato com vocês que são profissionais de saúde. Lancei 3 turmas desde então. Agora a gente vai abrir para a 4ª turma, mas vocês vão ver que vai ser um estilo um pouco diferente. Tem um total de 47 alunos, e assim, eu tenho recebido, eu pus alguns feedbacks aqui para vocês verem o quanto que esse programa tem sido benéfico e eu tenho percebido uma transformação nesses profissionais que estão fazendo parte. O que faz também me dá muita assim, energia, muito gás, né, para poder continuar, porque eu falo para vocês que não é um trabalho fácil, a Ingrid sabe. Então, eu acho que esse tipo de feedback realmente faz a diferença. Tem muito aluno que assim, agradece, tem aluno que fala, nossa, agora quando chega um paciente eu fico tranquilo. Tem muita gente que fala muito bem das aulas que a gente tem lá gravado, mas o que é campeã de elogio é o nosso grupo de WhatsApp, que realmente os profissionais podem, né, tirar a dúvida e aí sanar a dúvida que tem aí do plantão, do dia a dia, e isso deixa o profissional bastante tranquilo, né? E aqui, né, tem uma outra aluna falando que o curso está muito bom, e por quê? Todo mundo recebe muito caso. Eu não sei se é a energia, porque a pessoa começou a fazer o fellow, mas o que eu vejo nos grupos de WhatsApp é uma alta demanda de dúvidas que eu falo, meu Deus, vocês realmente recebem muito caso, onde que vocês estão? Parece que drena, e quanto mais você gosta, parece que o negócio aparece, né? E aqui a Milena falando, ela é NEL, né? E ela gostou muito assim do curso, falou que o curso é completo e todo mundo gosta do quê? Das discussões que a gente tem. E aí eu percebi que o Fellow estava crescendo. Eu estava vendo aonde que a gente pode chegar, e não é só porque eu gosto de dar aula, não é só porque eu sei dessa necessidade que os profissionais têm de ter segurança quando o cardiopata chega. Mas eu estava vendo que a gente precisava ampliar o formato do Fellow Digital. Foi aí que, conversando com a Ingrid, na verdade, que vai dar
aula hoje. A gente se conheceu no plantão da Beneficência Portuguesa. Antes de eu engravidar, eu saí de Campinas, ia lá para a BP para dar plantão, porque eu gosto desses desafios. E aqui em Campinas ainda a gente não tinha nenhum hospital, nenhuma UTI. A gente ainda não tem, né, com essa complexidade, com esse tamanho. Então, eu realmente fui para lá para dar plantão, para ganhar experiência. E aí eu conheci a Ingrid e ela também. Ela é uma entusiasta do ensino, e a gente começou a conversar. E aí eu falei assim, por que que você não vem agregar para o Fellow Digital, né? Então, a Ingrid, que vai dar aula hoje para vocês, ela é formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é especialista em cardiologia pediátrica e cardiopatias congênitas do adulto pelo Dante Pazanese, e ela também fez eco como eu fiz, mas ela também, assim como eu, não é o que ela mais gosta de fazer. A gente gosta muito de UTI, consultório e de dar aula. Ela é médica assistente hoje do ambulatório de cardiopatias congênitas do Dante e é médica assistente do ambulatório de pós-operatório do terceiro estágio de cardiopatias univentriculares, que é o Fontan. Então, gente, aproveitem a gente ter agora a Ingrid como coprodutora do Fellow Digital é um ganho enorme, não só pela experiência dela, pelo network também, para poder trazer profissionais que vão fazer a diferença no Fellow Digital. Vocês que se tiverem esse interesse em entrar agora para ficar com a gente, vocês vão ver como vai ser produtivo e o ganho que vocês vão ter no conhecimento de cardiopatias congênitas, porque, como eu falei, a nossa formação ela não traz esse nível didático que o Fellow Digital pode trazer para vocês. E ela ainda é plantonista lá da UTI Cardio Há 10 anos. da BP há 10 anos. Essas Há coisas você 10 pode anos. pular, fala que são dois só, mas aí também não vai mostrar a sua experiência, né? Não, sim, Mostra a 15 anos de idade, formada. mas mostra a experiência, Pois é, né? 15 anos de Então, formada igual a você. Esse ano pois é. eu formei em 2010, na verdade. Você formou em 2009, eu formei em 2010 e estou na BP há 10 anos. Terminei a residência de cardiologia pediátrica e já comecei a trabalhar lá. Tá vendo? E aí eu pus algumas fotos aqui, ela no ambulatório lá do Dante, dando aula. Ela é chique demais. Eu falo, gente, se vocês são do interior que nem eu, a gente olha esse pessoal de São Paulo, tudo chique, né? Então ela tá lá, ó, no meio só assim de feras, de encontro de departamento de, né, assim, cardiopatias. Então, assim, tô trazendo uma pessoa de peso e o bom é, ela como coprodutora vai ter total liberdade para poder melhorar nosso fellow e trazer gente boa para dar aula para gente, tá? Ela com certeza ela vai não só ampliar, como melhorar, como somar com esse fellow digital e vocês só têm assim a ganhar com a quantidade de conteúdo que a gente vai fazer. E eu já vou mostrar qual que vai ser a diferença. Aqui ela também participou de lives, grava os cursos também lá para BP, então ela gosta muito de dar aula e ela tá super contente, tá aí toda entusiasmada para botar esse fellow, né? Para poder funcionar. Então vamos falar, Vamos lá. ela já vai dar aula, gente. Vamos falar só para quem não conhece o que é o Cardiopad Pro Fellow Digital. E eu devia pôr aqui agora um 2025, porque a gente fez algumas mudanças. Então é um curso sobre cardiopatias congênitas, onde o médico, aqui eu repito, não só o médico, Fisioterapeuta, mas outros enfermeira. profissionais de É. saúde, fisioterapeuta, enfermeiro já estão validados, já tem alunos que estão na segunda e na terceira turma e que gostam mesmo. Terá acesso a todas as informações necessárias para diagnosticar, manejar e acompanhar o paciente até o especialista com total clareza, confiança e autonomia nas decisões. Então, com experiências clínicas que a gente traz, confiança no atendimento, fazer um diagnóstico assertivo no bebê que nasceu com cardiopatia congênita, vocês já vão começar a aprender hoje, e o manejo clínico até a transferência. E para quem que é, aí sim, aqui tem médico, pediatra, neo-intensivista, emergencista, médico residente. Eu vi que a Tamires está aí, ela é, né, assim, residente. Eu tenho residente também no Fellow, tanto de cardio quanto de UTI neo e tanto de UTI pediátrica. A gente tem na segunda e na terceira turma também. E outros médicos, porque eu vi que eu consegui abranger, já tive anestésio, cirurgião,
né, cardiologista pediátrico, também é bem-vindo no nosso fellow, tá? E como que ele funciona, gente? Eu quero trazer vocês aqui com muita dúvida de como manejar esse paciente com cardiopatia congênita até aquele médico tranquilo, que vai ter clareza, que vai ter segurança em tomar condutas, seja médicas ou seja em qualquer área, nesse paciente. A gente dividiu o Fellow Digital, as aulas gravadas, em módulos, tá? Para poder facilitar, mas vocês não precisam assistir na ordem, vocês podem ir assistir. Eu só assim sugiro que o módulo um e o módulo 1 seja visto primeiro. O módulo 2 são as cardiopatias críticas do período neonatal. E depois, aí vocês vão ver que a gente vai falar de cada cardiopatia, tá bom? Individual, para vocês entenderem a anatomia e a fisiologia de cada um, tá certo? Também o tratamento que a gente pode trazer. Quem já me acompanha no Instagram já faz um tempo, sabe que eu gosto muito de desenhar, então todas as aulas têm o meu desenho mostrando o caminho da hemácia, que eu não canso de falar. No módulo 3 são as cardiopatias acianóticas, módulo 4 cianóticas, módulo 5 emergências cardiológicas e módulo 6 o consultório pediátrico. São 40 aulas gravadas que vocês vão ter acesso por 12 meses, então não precisa ter pressa, tá? Não precisa ter pressa. Vocês podem assistir no tempo de vocês, tá ok? Bom, opa, passar aqui. Fora isso, a gente tem nossos encontros ao vivo e aí eu já começo a falar da primeira diferença. Até agora, as três turmas, elas tiveram 6 encontros ao vivo, e aí os encontros acabaram, a gente continuou só com as aulas gravadas e com o grupo de WhatsApp. A gente tem a proposta, a partir dessa próxima turma, dessa próxima abertura de inscrição, trazer aulas quinzenais durante o ano inteiro. E os ex-alunos vão ganhar com isso também. Quem está ainda com fellow ativo, que é por 12 meses, vai poder participar desse fellow perpétuo, desse fellow contínuo, até terminar a vigência de 12 meses do seu plano. Tá bom? Então, isso daí também os alunos antigos adoraram. Logicamente que as aulas que eles tiveram, a gente vai começar do zero aqui para todo mundo até completar 12 meses e depois a gente volta a repetir as aulas. Por quê? Qualquer momento que você quiser entrar no Fellow, ele vai estar lá à venda, tá? Você pode entrar e vai poder começar a fazer os seus estudos na cardiopatia congênita no seu tempo, no seu momento, tá ok? Além disso, a gente tem um grupo de WhatsApp exclusivo da turma, que agora a gente vai colocar, na verdade, em um grupo só, que vai ser da comunidade, vocês já vão entender. Então, todo mundo que entrar no Fellow vai ter esse grupo exclusivo. E você entrando hoje, que é dia 17 de abril de 2025, vai ter vigência até 2026, 16 de abril de 2026. 12 meses certinho, tá? Você vai fazer parte. Para quê? Para você ganhar autonomia e segurança no atendimento. E aí começam os bônus que eu sei que vocês vão amar. Primeiro bônus, como eu falei dos meus desenhos, vocês já recebem em primeira mão um e-book com a anatomia dos corações. Então tem o desenho da cardiopatia, tem a fisiologia para você lembrar. Podem tirar xerox, podem copiar em cima e aí colar no leito do paciente. Eu sempre falo, olha, você está numa UTI, você precisa colocar lá qual é a cardiopatia do paciente para todo mundo entender. Então, usem, pode usar bastante esses desenhos para vocês tanto estudarem e quem gosta de ensinar também para poder ensinar, tá ok? Além do e-book do passo a passo da leitura do ECG pediátrico, que foi um outro bônus que eu acabei criando para a segunda turma e todo mundo gostou. Além disso, quem fizer inscrição vai ter direito a esse curso, é bônus, vocês não vão pagar. A imersão do ECG pediátrico. Essa foi uma imersão, foi o primeiro trabalho que a Ingrid fez comigo, que foi a imersão do ECG pediátrico. Tem 5 aulas, conceitos básicos de eletrocardiograma, passo a passo do ECG pediátrico, ECG no consultório pediátrico, arritmias no pronto-socorro pediátrico e arritmias neonatais. Então, ainda aí com participação também da Ângela e da Maria Fernanda,
A Ângela Mello, ela é arritmologista, é uma raridade, ela dá essa aula mais assim complicada. E tem a Maria Fernanda Jacobi, que ela é neo e cardio. Então ela falou pra gente sobre arritmias neonatais. Está muito legal, é um curso que a gente tem lá separado, mas se você fizer parte do Fellow, automaticamente na sua plataforma vai ter essa imersão e você não vai pagar nada a mais por isso. É bônus para você. Aí, a novidade que tem para 2025 é a comunidade Cardioped Pro, tá? O que que é essa comunidade, Priscila? Estou contando para os meus alunos, eles estão amando porque eles estão agora, vai terminar a primeira turma e tem muita gente que quer continuar participando dos grupos de WhatsApp para tirar dúvida. Pensando nisso, agora com a vinda da Ingrid para cá, a gente conseguiu braço, né, para a gente poder trabalhar melhor com isso. E ela vai estar aí na frente dessa comunidade, que são também encontros mensais ao vivo. Ah, Priscila, mas não tem encontros quinzenais? Sim, isso é do Fellow. Você que está no Fellow, você tem os dois encontros ao vivo, e isso a gente não tira. Lógico que quando for feriado, a gente vai ter que ajustar datas, né? Mas fora isso, na comunidade tem um encontro mensal ao vivo, tá? E a gente vende essa comunidade separada, mas você não vai pagar por ela, vai fazer parte. Então você vai participar das aulas da comunidade também. E o tipo de aula da comunidade, ela é diferente. Ela vai ser de atualizações, a gente vai discutir artigos, vão ter professores convidados. O Fellow não, ele é mais teórico prático. A gente traz um tema, traz a teoria e discute casos de vocês também. Fica uma coisa mais prática, com o caso clínico. É uma outra proposta. A comunidade, ela tem a proposta de um encontro mensal mais robusto e que se uma pessoa que nem faz parte do Fellow quiser participar, pode entrar, pode comprar, mas você não. Vai ter bônus se você fechar até semana que vem o Fellow Digital conosco, tá? Hoje, assim, como eu falei para vocês, o Fellow ele vai ser agora de venda perpétua. A qualquer momento você terminar. Então, se você decidir no mês que vem fazer o Fellow, você pode. Mas o valor é 3.497. E você não vai pagar esse preço se você decidir entrar junto com a gente até semana que vem. Então, hoje você vai ter uma condição única para entrar com a gente. Bom, se você pensar no valor do Fellow, no Fellow Digital, o valor que uma comunidade, quem está de fora, entra, no valor do curso da imersão, você vai ver um total de R$ 5.000. Mas não é isso que você vai pagar. Você vai pagar somente você que está aqui hoje na aula, que vai estar lá no grupo, que está assistindo 2.497. É um desconto de R$ 1.000 se você for pensar só no Fellow digital, mas um baita desconto pela menos da metade do preço, mais de 50% se você pensar em todos os bônus e todos os cursos que a gente está colocando junto. Mas tem um prazo. Se você, é o que eu falo, a gente vende esses cursos o ano inteiro por esses valores. Mas se você quiser fechar até quinta-feira que vem, dia 24, à meia-noite, você fecha por esse valor e tem acesso a tudo isso, tá? Ao Fellow, a comunidade e a imersão por 12 meses, tá bom? Você pode assistir em qualquer momento. Todo curso tem a garantia, todo curso digital tem por lei uma garantia de 7 dias, mas a gente vai te dar um mês. Se você conseguir assistir as aulas, falar que não tá entendendo nada, nossa, Pri, já assisti nesse mês as 40 aulas, maratonei lá todas as aulas assim gravadas, já participei dos encontros ao vivo e não aprendi nada. A gente vai fazer uma reunião para poder entender qual foi a falha e se realmente você me convencer que esse curso não presta, eu te devolvo o dinheiro todinho, todinho, tá? Essa é uma garantia que eu dou para você se você comprar o Fellow Digital até quinta da semana que vem. Só para lembrar, não é esse preço que você vai pagar, mas sim esse, tá? Até quinta-feira à meia-noite. Então, quando terminar a aula, eu vou colocar lá no grupo e vou colocar aqui no chat também o link. Quem quiser fazer parte desse Fellow Digital, a primeira aula, o primeiro encontro ao vivo do Fellow Digital, não da comunidade, vai ser na quarta-feira que vem já, comigo, tá? Então, a gente já vai assim começar. Ai, nossa, eu tive plantão, tive compromisso, não pude comparecer. Fica gravado na sua plataforma. Você vai ter acesso a todos os encontros ao vivo para você assistir. Combinado? Vou parar de falar agora porque vai entrar a doutora Ingrid para falar
dessa aula super legal sobre diagnóstico, conduta no RN com cardiopatia crítica. Certo? Se alguém tiver dúvida sobre o formato do Fellow, pode mandar mensagem que eu vou respondendo depois. Eu vou deixar agora parar de compartilhar a minha tela. Deixa eu parar aqui. Acho que já parei? Não. Não, ainda não. Aqui, Bom, tá? Que a doutora Ingrid vai falar agora. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham aí entendido tudo. Fico à disposição. E agora você pode compartilhar. A Mariana tá Carrara, aparecendo aí? 10 anos de beneficência portuguesa, verdade, ela é guerreira. Eu li agora aqui o comentário dela. Pronto, coloca Vê na ainda? apresentação. Peraí. Foi aí? Foi, né? Não tá na apresentação, tá só no. Você tem que mudar Não foi? agora. Não tá mudando slide, está no PowerPoint. E, gente, eu Peraí. mudei meu nome e aí tá aparecendo uma vida. Eu entrei, mudei e não deu certo. Ficou tudo. Peraí que eu Quando acho que eu já você sei o que eu fiz. compartilha a tela, depois você tem que voltar lá no Share e aí compartilhar a apresentação, sabe? Peraí, como é que eu faço isso? Eu tenho que entrar aqui na tela. Tá, No tela. Share. Aí. Não, primeiro eu compartilho a tela. Isso. Tá, mas eu tenho que. Eu não tô Compartilha a tela. Você entendendo. você estava compartilhando a tela, mas você estava Oi, compartilhando a Ingrid. tela do Eu PowerPoint. tive o mesmo problema ontem, que eu fui dar uma aula. No Zoom, a hora que você vai colocar compartilhar, você olha lá em cima, tem um negócio não sei o que, e do lado direito, último, tela Hum. cheia. Aí você tem que pôr no tela cheia e Pode aí ser também. compartilhar a sua tela. Se você colocar a Não, janela, aí depois você vai ter que PowerPoint. selecionar a apresentação. Então são duas Tela opções. inteira. Compartilhar. Isso. Tela inteira. Tá. Aí aqui. Agora Mas aí foi? você ficou na frente do slide. Ficou de novo? Você ficou na É, frente do não, a slide. tela, o slide tá perfeito, tá tela cheia. Você tem que colocar no Zoom, do lado direito, que tem as opções. Não, os seus slides estavam perfeitos, estavam em tela cheia. Você no Zoom, você colocar ocultar pessoa ou minimizar. Porque Ai, você meu tá Deus. enorme, entendeu? Você tá na frente. Como é que eu faço isso, senhor? Meu Deus, não sei fazer isso. Então faz assim, ó. Descompartilha. Faz do jeito que eu faço. É porque esse Hum, jeito que ela falou, foi a Mariana, né, que falou, foi. é, dá super certo, mas eu não sei por que que você tava com a cara na frente, tava se tapando todo o slide, daí ia ter que Ó, mexer. compartilhar. Coloca compartilhar, coloca a janela. Janela do aplicativo. Sim. É. Daí clica na tela que você quer compartilhar, que vai ser o PowerPoint. Isso. Aí agora ele Tô no modo de vai. apresentação. Aí você colocou o modo de apresentação e ficou como apresentação para você, não foi? Ficou? Pra Só vocês que não para ficou? gente não, porque você está compartilhando a tela do PowerPoint. Aí você vai na barra do Zoom, Compartilhar. puxa a sua seta para baixo. Aí apareceu a barra lá do Zoom. Vê se é isso aqui. Aí você vai clicar no Share de novo. Foi? Foi. Agora foi. Tá. Agora eu vou Então só foi. apagar o meu para não aparecer mais. Boa Bom, aula. obrigada. E como é que eu minimizo isso aqui? Pronto. Eu queria ocultar aqui. Aqui, pronto. Bom, gente, boa noite. É, só passando aqui rapidinho para me apresentar, eu sou Ingrid Tremper, eu sou pediatra pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou cardiopediatra pelo Dante Pazanese, ecocardiografista pediátrica e fetal também por lá, tenho título de pediatra e de cardiologia pediátrica pelas sociedades respectivas. Trabalho no Dante como assistente do ambulatório de cardiopatias congênitas no geral, mas faço especificamente também o ambulatório dirigido para os pós-operatórios tardios de Fontan. Trabalho na Beneficência Portuguesa há 10 anos, que é uma UTI de alta complexidade pós-operatório, desde o recém-nascido até
enfim, em faixa etária adulta. Sou pediatra e cardiopediatra na Clínica Buriti e agora coprodutora do Fellow Digital, do Cardiopédia Pro. Quando a gente fala de cardiopatias congênitas críticas, agora sim, vamos para o assunto em si da aula. A gente está falando daquelas patologias que têm uma intervenção no primeiro ano de vida, e se elas são dependentes ou não do cano arterial. Na verdade, grande conceito das cardiopatias congênitas críticas é: vou precisar fazer algum procedimento cirúrgico ou um cateterismo nesse primeiro ano de vida? É assim que a gente define essas patologias, que elas são responsáveis pela maior mortalidade do período neonatal. Mas a gente sabe que quando a gente faz um rastreio precoce desses pacientes, seja com ecocardiograma fetal, oximetria, o teste do coraçãozinho nos recém-nascidos, a gente consegue intervir de forma imediata e melhorar o prognóstico desses pacientes. É, então, o que que acontece? Esses pacientes têm alteração na circulação do sangue, ou seja, tanto o sangue rico em oxigênio pode estar prejudicado, assim, chegando no corpo com cianose, ou insuficiência cardíaca, ou um choque cardiogênico precoce. Desculpa, só estou tirando o celular de perto aqui, que estão mandando mensagem e dá uma desconcentrada, tá? Então, cardiopatia congênita crítica, só reforçando, é quem tem algum um tipo de intervenção, ou cateterismo, ou cirurgia no primeiro ano de vida, e que vai ter alteração do fluxo sanguíneo para o corpo ou pulmonar. É que tentei, acabei falando antes, né? Então, um ano de vida, né? Bebezinho já com a intervenção ali e ou não dependente do canal arterial. Mas quando a gente fala de cardiopatia congênita crítica, a gente não pode esquecer de falar da circulação fetal. A circulação fetal é o que permite que os cardiopatas congênitos graves consigam nascer. E esse sistema ele é tão único, tão bem adaptado, que é possível. Hoje ele tem três bypasses, né, três estruturas únicas que vão fazer com que o feto chegue ao termo, que ele se desenvolva, tá? Por que que isso acontece, né? A gente tem que lembrar que na circulação fetal, o pulmão não está funcionando, os pulmões estão colabados, o bebê não respira dentro da barriga da mãe. O oxigênio, todos os nutrientes vêm através da placenta. E esses três bypasses são fundamentais para que o feto se desenvolva, tanto o feto com cardiopatia quanto o feto sem cardiopatia. O primeiro bypass que a gente tem é o ducto venoso. É uma veia que vai estar na porção infrahepática do feto, tá? E essa veia, ela é responsável por direcionar o sangue mais oxigenado que vem da veia umbilical, que vem diretamente ali da placenta, né? Ela vai passar pela cava inferior e vai chegar ao coração. No coração, a gente tem o forame oval, que é aquela válvula que vai permitir que esse sangue mais oxigenado passe do átrio direito para o átrio esquerdo, diretamente para a circulação sistêmica, evitando a passagem no pulmão. E o canal arterial? O canal arterial, ele vai comunicar a artéria pulmonar, a artéria aorta, e vai fazer um desvio do sangue que iria para os pulmões para a circulação sistêmica. Lembrando que durante a circulação fetal, o coração da parte direita, o ventrículo direito, ele é responsável por 2/3 do débito cardíaco do bebê, porque justamente como o pulmão está fechado, o que ia para o pulmão acaba indo para o corpo também. Então, o que chega de retorno venoso pulmonar é muito pouco, porque o sangue que vai para o pulmão é irrisória a quantidade, justamente porque o pulmão está fechado, colabado, ele não é necessário nesse momento. Ainda bem que eu te liguei, meu. Aqui, então, a gente tem um esquema, tá, da circulação fetal. Não sei se vocês veem meu mouse, aqui é a placenta, Onde eu tenho que ouvir? aqui é a placenta, e o ducto venoso, que direciona o sangue oxigenado, o forame oval e o canal arterial, que está aqui, essa estrutura aqui, tá, gente? Só essa figura para ilustrar para quem não tem familiaridade com a circulação fetal. Então, veja, o sangue oxigenado, ele vem aqui pela placenta, passa pelo ducto venoso, direcionado aqui na estrutura, é uma veia hepática, né? E aí, da veia cava inferior, ele vai passar pelo forame oval, vai cair no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e vai para a artéria aorta. E o sangue, que viria do ventrículo direito, ele vai aonde? Pelo canal arterial se misturar. O feto é um ser hipoxêmico,
tá? Por isso que as cardiopatias congênitas mais críticas conseguem chegar até o termo mesmo. Porque o feto, normalmente, mesmo sem cardiopatia, ele tem uma saturação em torno de 70%. Veja que essa mistura sanguínea acontece e o sangue que vai para o corpo, ele já é o quê? Roxinho. Né? Ele não é um sangue totalmente venoso, mas o teor de oxigênio dele é menor do que aquele que sai pela aorta. E quem recebe o sangue mais oxigenado? São que é o órgão mais nobre, né? O cérebro e depois o coração, porque o sangue mais oxigenado vai sair aqui da aorta para as coronárias e depois aqui tronco braquicefálico, carótidas e subclávias. Como a gente vai fazer o diagnóstico do recém-nascido com cardiopatia congênita crítica? A gente tem a triagem do ecocardiograma fetal, o teste do coraçãozinho e depois o ecocardiograma transtorácico, quando os outros dois anteriores falharam, que é aquele bebê que vai ficar sintomático. E é esse que é o foco da nossa aula. Como a gente vai conduzir esse paciente que nasceu, que não teve o diagnóstico durante o período fetal e que não foi feito o teste coraçãozinho ou por algum motivo esse teste não pegou essa cardiopatia congênita crítica. Então, só dando uma pincelada, o que que é o ecocardiograma fetal? É um exame de triagem. Tem muita gente que quer fazer o diagnóstico, putz, legal, tomara que você realmente acerte. Mas o mais importante do ecocardiograma fetal, na minha visão, como cardiopediatra e também ecocardiografista, é fazer uma triagem do que é uma cardiopatia congênita grave, que vai precisar que o bebê nasça no serviço terciário, com uma boa UTI neonatal e com um serviço de cardiologia também ali presente. E você confirma o diagnóstico depois. O mais importante para mim é você fazer essa triagem desse paciente. E é um exame que tem que ser feito em todas as gestantes, porque a gente sabe que grande maioria dos bebês que nascem com cardiopatia congênita são de mães que não tinham fatores de risco. São mães que não tinham diabetes, que não tinham bebê anteriormente com cardiopatia congênita, tudo isso, tá? Então, ele pode ser feito de forma precoce, por via transvaginal, entre a 12ª e a 17ª semana de gestação, ou a partir da 18ª por via abdominal mesmo, transabdominal. O ideal é entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. E ele não vai ver apenas a anatomia do bebê, né? Ele vai ver como está a função desse coração. Se ele está com insuficiência cardíaca, se tem arritmia, tudo. Inclusive, não é só cardiopatia congênita que ele pode ver. Ele pode ver também tumores cardíacos, que é algo que a gente não considera tanto e é frequente, assim, é raro proporcionalmente com relação à cardiopatia congênita, claro que é, mas assim, existe, né? Criança, bebê, feto pode ter tumor intracardíaco. E o ecocardiograma é o principal método de rastreio. E que nem eu falei, o principal objetivo é o quê? Planejar o parto desse bebê e o tratamento pós-natal, orientar a família, preparar psicologicamente essa família, né? Ter todo um aconselhamento do que ela vai enfrentar depois. Bom, aqui é um fluxograma que eu tirei de uma diretriz da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? De quando você, então, fez uma triagem, fez ultrassom morfológico de primeiro e segundo trimestre, suspeitou de uma cardiopatia congênita, você vai fazer um ecocardiograma fetal. Confirmou essa cardiopatia congênita? Ela é crítica ou ela não é crítica? Aí, então, se ela não for crítica ou não vai ter repercussão no período neonatal, siga com o pré-natal habitual. Caso seja crítica ou grave, deve ser direcionado para nascer no serviço terciário, com neonatologia, com cardiologia neonatal. O teste do coraçãozinho, que deve ser obrigatoriamente feito em todas as maternidades, em todo bebê antes da sua alta, ele é um teste simples, básico, que precisa o quê? De um oxímetro, nada mais. Então, ele deve ser feito em bebês com idade gestacional superior a 35 semanas. E coloca seu oxímetro no membro superior direito e em um dos membros inferiores. E um bebê com 24, 48 horas de vida. Por que isso? É o tempo que o canal arterial começa a fechar. É o tempo que a gente começa a ter uma mudança para a transição da circulação fetal para a circulação neonatal. E que depois posterga-se mais o tempo para a circulação nossa, assim, habitual. Porque a gente tem que lembrar da transição, que o pulmão estava fechado, a partir do momento que o neném nasce e chora, e começa a respirar, entra o oxigênio ali. À medida que o teor de oxigênio no sangue se eleva, existe um estímulo para o fechamento do canal arterial. E aí o tecido ductal começa a se retrair e se fecha.
tá? E isso começa a ocorrer com 24, 48 horas de vida. Pode ser que um bebê com 72 horas de vida ainda tenha um canal arterial patente? Pode ser. E aí? Esse canal arterial está patente por quê? Porque vai ser um canal arterial persistente ou porque temos uma cardiopatia ductus dependente? Tá? É isso ou é um canal que está fechando de uma forma um pouco mais tardia? É isso que a gente tem que entender, tá? O recém-nascido, eu brinco muito no ambulatório que o recém-nascido não é um ser de confiança, porque justamente como ele está nesse período de transição, uns bebês vão fazer essa transição de forma mais rápida do que outros. E por que que essa transição está acontecendo assim? É isso que a gente tem que entender. Bom, como é um teste de coraçãozinho considerado normal, os dois valores, tanto do membro superior direito quanto de um dos membros inferiores, forem maior que 95% de saturação, ou a diferença entre eles for menor que 3%. Caso o teste seja alterado, ele tem que ser repetido em 1 hora mantendo o bebê acrescido, porque a gente sabe que a perfusão ruim afeta a literodoximetria de pulso, mas se na segunda aferição continuar alterado, o bebê teoricamente deve ser submetido a um ecocardiograma em até 24 horas. Só que isso, infelizmente, a gente sabe que não é a realidade dos serviços do Brasil, principalmente no SUS. Tá? Maternidades privadas, tudo mais, acredito que isso aconteça, mas infelizmente isso não é a realidade do SUS. Bom, aqui é o fluxograma do teste do coraçãozinho, né? Explicando como que eu falei, ou seja, se essa saturação já é inferior a 89%, você já considera o teste como positivo, tá? E vai ser solicitado já o ecocardiograma, tá? Mas se a saturação está entre 90 e 94, ou a diferença entre o membro superior e o membro inferior, o membro superior direito, tá? Por que que ressalta tanto do membro superior direito? Porque o primeiro, de um arco aórtico de anatomia normal, o primeiro vaso que vai sair o quê? O tronco bracocefálico, que vai se dividir entre artéria subclávia direita e carótida direita, interna direita. Então, o membro superior direito vai ter o sangue mais oxigenado possível. Já a subclávia esquerda, ela é o quê? É o último vaso a emergir de um arco aórtico de anatomia normal, tá? Então, ele pode ter um fluxo contaminado pelo do canal arterial, recebendo o sangue menos oxigenado. Então, o teste correto é feito com aferição da oximetria de pulso do membro superior direito e um dos membros inferiores, porque os membros inferiores já pegariam o sangue não oxigenado, vindo desse canal arterial. O diagnóstico pós-natal, ou seja, não tinha oximetria de pulso, não fez ecocardiograma fetal, chegou parindo na maternidade, aquele compêndio brasileiro clássico. O que que você pode pensar nesse bebê? Que sinais clínicos vão te sugerir que esse bebê tem uma cardiopatia congênita crítica? Esses bebês vão ter sintomas geralmente nos primeiros dias de vida. E quanto mais precoces esses sintomas, mais grave geralmente essa cardiopatia, tá? Ou esse canal arterial começou a se fechar mais precocemente. Então, é um rápido, são sintomas que aparecem rápidos e você tem que agir rápido, porque senão você pode deteriorar a hemodinâmica desse paciente de uma forma que seja um prejuízo, às vezes, até irreversível, tá? E tudo isso acontece, que nem eu tinha falado, decorrente das mudanças do padrão de circulação fetal e neonatal. Por quê? Eu tenho a queda da resistência vascular pulmonar concomitante ao aumento do fluxo pulmonar, aliados ao fechamento do canal arterial. Ou seja, o bebê começou a respirar, entrou oxigênio. O oxigênio é o primeiro vasodilatador pulmonar. Então, ele entrou, ele vasodilata a circulação pulmonar. O pulmão começa a se encher de oxigênio e fluxo sanguíneo, caindo a pressão, recebendo cada vez mais fluxo, o teor de oxigênio do sangue vai aumentando e as células ductais vão contraindo esse canal arterial. As cardiopatias congênitas críticas, graves, elas vão ter pelo menos um ou mais dos cenários seguintes. O bebê pode se apresentar com hipoxemia e cianose, que são as cardiopatias congênitas com fluxo canal arterial dependente para o pulmão, ou seja, o fluxo pulmonar está totalmente dependente do canal. O canal começa a se fechar, o paciente fica hipoxêmico e cianótico ou com circulação em paralelo. Aí a gente está falando de transposição das grandes artérias, que é o grande, vamos dizer assim, modelo desse tipo de cardiopatia. Ou cardiopatias com baixo débito sistêmico, ou seja, o canal é quem está mandando fluxo para o corpo, por alguma hipoplasia aórtica, uma interrupção do arco aórtico, ou
a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, por exemplo. Uma insuficiência cardíaca com um grande shunt da esquerda à direita ou um shunt misto. Aqui a gente está falando de defeitos de septo grande, CIVs grande, CIA nem tanto, mas assim, defeito septo atrioventricular total. E no shunt misto, um Epstein, que pode estar fazendo um shunt circular, assim. São cardiopatias que podem ter apresentações mais brandas, que podem chegar até a vida adulta, mas com apresentações, assim, dramáticas no período neonatal. Quais são os sinais sugestivos desse bebê no exame físico? Geralmente são bebês que vão ter frequências cardíacas ou para BRAD ou para TAC. Porque BRAD, porque você já está com o sistema ali falindo e ele está bradicardizando, ficando grave, ou TAC, porque ainda está no corpo assim, pedindo socorro, vamos dizer assim, né? O organismo lança a mão de aumentar a frequência cardíaca como para um mecanismo, o organismo tenta fazer com que aumente o débito cardíaco às custas da frequência cardíaca. Por que isso? O ventrículo, o coração do bebê, do feto, ele tem um miocárdio duro. Ele é um miocárdio que não que aumenta o débito cardíaco às custas de frequência cardíaca. Diferente de nós adultos, e à medida que a criança vai crescendo, nós temos um ventrículo com miocárdio complacente, ele relaxa, ele acomoda bem o volume. Então você aumenta o débito cardíaco com aumentando o volume sistólico ejetivo. Tá? Se o coração é duro, como o do recém-nascido, você aumenta o débito cardíaco pela frequência, porque é aquela equação, débito cardíaco igual a frequência vezes o volume sistólico ejetivo, tá? E taquipneia é outro sintoma desse bebê também, né? Porque ele está querendo se oxigenar, querendo melhorar o débito cardíaco, seja porque ele é um bebê hipoxêmico, ou seja porque ele está com um débito cardíaco baixo e quer aumentar a sua entrega tecidual de O2, seu DO2. Hipoxemia, ou seja, saturação menor que 95%. Mesmo as cardiopatias com canal arterial dependente para débito sistêmico vão ter hipoxemia. Talvez não tão severa quanto um bebê com fluxo canal dependente para fluxo pulmonar, mas vai ter hipoxemia pela mistura sanguínea, assim como, por exemplo, uma CIV enorme, um defeito de septo grande também, porque a mistura do sangue vai ser significativa. Você vai ver aquele precórdio hiperdinâmico, vai ser palpar as bulhas, assim, né? Porque você já vai ter algum dos ventrículos ali sobrecarregados ou até aumentados já de tamanho. As bulhas podem estar hiperfonéticas, principalmente a segunda bulha no foco pulmonar. Nesse caso, se você tiver algum caso de hipertensão pulmonar do padrão persistência do padrão fetal ou alguma outra coisa, ou na transposição das grandes artérias, porque os vasos estão em paralelo e as válvulas estão em paralelo. Então você não vai ter aquele desdobramento fisiológico da segunda bulha. Sopros cardíacos intensos, né, com que a gente fala de maior que 3 cruzes, com frêmito, ou um sopro contínuo. E assimetria de pulso. Gente, palpar pulso é algo fundamental que faz você fazer diagnóstico de cardiopatia congênita desde a faixa de recém-nascido ao adulto. Eu já peguei adulto com coartação da aorta grave, interrupção praticamente do arco aórtico e tratando com 4 ou 5 classes de antihipertensivo, quando na verdade era apenas uma coartação da aorta, porque nunca na vida palparam o pulso da pessoa. E aí você vai ver essa simetria de pulso, você vai entender que tem alguma coisa errada. O tratamento inicial do recém-nascido com cardiopatia congênita crítica. Gente, tem que ter na mente que é uma emergência médica. Se você não for é, realmente assim precoce na sua intervenção, agressivo nela, você pode perder esse paciente, tá? E é um bebê que acabou de nascer, tem toda uma expectativa familiar, principalmente os casos quando ainda não tem diagnóstico prévio, né? Tipo, tudo um susto. Então a gente tem que ser agressivo no recém-nascido, tá? Esse tratamento deve ser imediato, logo após o nascimento. Os primeiros sinais que esse bebê está dando para você de descompensação, você tem que intervir. E seu objetivo é manter tanto o débito cardíaco pulmonar e sistêmico de uma forma adequada, equilibrada. E isso nem sempre é fácil, tá? Então a gente tem que o manejo hemodinâmico e ventilatório, ele é sutil para a gente poder fazer isso. Estabilizar esse paciente, ele nasceu, tá com você numa UTI neonatal, mas você não é um serviço de referência de cardiologia pediátrica, você não tem cirurgia cardíaca. Você tem que tentar manter esse bebê o mais estável possível e transferi-lo, idealmente, na primeira semana de vida.
Em alguns casos, realmente você vai precisar de oxigenoterapia, ventilação mecânica em caso de hipoxemia severa, ou para você ajustar o QPQS, que é justamente o equilíbrio entre o fluxo sistêmico e pulmonar, e a prostaglandina aqui é o nosso maior aliado. Tá? O Prostin é uma medicação assim que realmente revolucionou o tratamento das cardiopatias congênitas canal dependente. É uma medicação que a gente sabe que ela é essencial, mas ela tem seus efeitos colaterais. Né? A gente sabe que os bebês podem fazer apneia, podem ficar hipotensos, desculpa, fazer hipertermia, mais irritados, levar a edema, principalmente dos membros, ou aquele rasco cutâneo clássico do Prostin. E ele tem que ser infundido em um lugar seguro e confiável. Não é recomendado que ele seja feito em um acesso periférico. Tratamento, vamos continuar aqui. Então, aqui é um fluxograma, tá? Eu tirei da mesma fonte desse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, você vê que tanto quando você suspeita de fluxo canal dependente para o pulmão, ou circulação em paralelo, ou fluxo sistêmico, a primeira conduta é sempre ali no Prostin, tá? Agora, quando você tem a questão do fluxo sistêmico, o canal dependente para fluxo sistêmico, ele fala para você evitar a oxigenoterapia. Justamente porque, que nem eu falei, o oxigênio é o primeiro vasodilatador pulmonar. Se eu vasodilatar mais o pulmão, o sangue, ele é malandro, tá? Eu sempre falo dessa forma. O sangue vai para onde é mais fácil. E se você pensa na proporção do tamanho entre o pulmão e o pulmão tem uma superfície menor do que o corpo. Então é muito mais fácil o sangue ir para o pulmão. E se eu vasodilato, reduzo essa resistência vascular pulmonar, o sangue vai aí mesmo para o pulmão. E se eu estou com prejuízo de fluxo sistêmico, eu pioro tudo. Eu desando todo o negócio. Então, esse paciente pode ser que precise de intubação, mas a gente vai tentar segurar e tolerar uma saturação ali, 85, 75%. Diferente do paciente que tem o fluxo pulmonar dependente, né? Que é aquele paciente que você vai ver que você vai dar oxigênio e não vai subir a saturação. Não vai, porque você precisa de algo mais. Mas mesmo você dando o Prostin, às vezes você precisa intubar para ele oxigenar um pouco mais, porque às vezes só o Prostin não está sendo suficiente. Vamos continuar aqui. Então, como a gente separa? Eu gosto de separar nessas síndromes clínicas, para a gente poder entender como que ele vai funcionar, tá? Então, fluxo sanguíneo pulmonar dependente, fluxo sistêmico canal dependente, a circulação em paralelo. Isso aqui não era para ter saído assim, gente, era para ter sido outro quadradinho, tá? Não era para ter sido bolinha aqui, não, tá? Cardiopatia constante misto, cardiopatia constante esquerda, direita exclusivo. Cardiopatia, então, com fluxo pulmonar canal dependente. O bebê é cianótico e é aquela cianose intensa, bebê preto-roxo, tá? É aquele bebê que nasce bem, mas com menos de 24 horas ele fica cianótico em repouso e é aquela cianose que piora quando ele mama. E é uma coisa rápida. À medida que o canal vai se fechando, quanto mais tempo vai se passando, mais cianótico ele fica. E é um bebê que você vai ver que não tem sinais de baixo débito sistêmico e nem vai ter um desconforto respiratório significativo. Não vai ter aquela coloração marmórea. O fluxo chega para o corpo. O problema é que chega um fluxo não oxigenado, tá? E o principal diagnóstico diferencial desses pacientes são com as doenças pulmonares do período natal, que é difícil fazer esse diagnóstico, principalmente com a hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. Tá? Esse bebê, você vai dar oxigênio por máscara ou até mesmo entubando e não vai subir direito essa saturação. Não vai resolver o problema dele. Mas quando você liga o Prostin, parece que a mágica acontece e esse bebê melhora, tá? E o raio-x desse bebê vai mostrar o quê? Uma trama vascular pulmonar pobre, porque justamente o pulmão está sendo pouco perfundido. Não vai ter comprometimento no parênquima pulmonar, não vai ter velamento. Você pode ou não ter uma área cardíaca aumentada. E quem são as principais patologias, né, desse grupo? Atresia pulmonar com septo íntegro, a hipoplasia do coração direito, que aí a gente está falando de uma atresia tricúspide, com atresia pulmonar junto ou não, uma estenose pulmonar valvar crítica, um falô com atresia pulmonar, uma anomalia de Epstein severa. Então, esse paciente, ele vai se beneficiar do Prostin também.
E lembra, é o cianótico sem sinal de baixo débito que você oferece oxigênio e não melhora. Mas ligou para o Prostin, a mágica acontece. Aqui é um exemplo do raio-x desse paciente. Nesse caso aqui é um raio-x de um paciente com atresia tricúspide, tá? E você vê assim que o pulmão é mais para preto, né? A área cardíaca ali, a maior parte ali é timo, não é nem uma cardiomegalia assim absurda. Tem os arcos costais mais retificados, mas assim, não tem nada de padrão. Esse raio-x é até antigo, tá? É de uma atresia tricúspide 1B, se eu não me engano, que eu tirei de uma outra aula minha de atresia tricúspide. Quando a gente fala da cardiopatia com fluxo canal dependente para o fluxo sistêmico, esse bebê, ele não é tão cianótico, tá? Quanto o da hipoxemia por fluxo, que é a patologia canal dependente para o fluxo pulmonar. Você vai ver que a saturação dele é entre 90 e 95, ele é um pouquinho roxinho, tá? Mas o que mais vai te chamar a atenção é que é aquela criança que parece estar afogada. Ele é super taquipneico, e ele vai ficando progressivamente cinza. Depois que você vê esse tipo de paciente, você nunca mais esquece, porque é uma coloração da pele cinza, parece mármore, sabe? É que tanto que a gente chama o termo de marmóreo, porque ele vai ficando com aquele rendilhado e cinza, né? Então, aparente parece as veias do mármore e a perfusão ruim, é aquela perfusão super lentificada. E é um bebê que vai nascer bem, mas que vai progressivamente evoluindo com os sinais de baixo débito sistêmico. E o raio-x dele vai ficando mais congesto, porque justamente você vai fazendo o quê? Uma congestão venocapilar retrógrada. Esse fluxo não chega para o corpo e aí ele vai fazendo o caminho inverso, vai voltando para o pulmão. Aí o pulmão fica lá cheio de sangue, com o sangue todo represado ali, tá? Por isso que ele fica lá afogado. Ele está afogado no sangue, no pulmão. E essa taquipneia vai sendo progressiva, começa a taquipneico e aí vem o sinal do choque sistêmico. Malperfusão, taquicárdico, que é aquele coração desesperado, tentando dar débito, mas está lutando contra uma obstrução ou ausência de percurso, no caso, se for, por exemplo, uma interrupção do arco aórtico, o canal está fechando, ele fica pálido, 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 os pulsos têm amplitude reduzida, ele é hipotenso, tem acidose metabólica, é uma falência cardiopulmonar aguda, tá? E esse paciente vai estar com aquele precorde hiperdinâmico, pulsos palpáveis, a segunda bolha pode estar bem hiperfonética e pode ou não ter sopro cardíaco, tá? Não é porque o paciente está nessa descompensação toda que ele vai ter sopro. O raio-x geralmente é uma área cardíaca assim que não é muito aumentada, mas aquele raio-x com uma trama vascular bem exuberante e dificulta o diagnóstico realmente com as outras doenças do período neonatal. Aqui a gente tem a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, a estenose aórtica crítica, uma coartação da aorta crítica, que para mim é o principal, assim, que a gente mais, em termos de frequência, seria a coartação da aorta, tá? O principal a interrupção do arco aórtico e os ventrículos únicos com coartação ou interrupção do arco. Aí aqui o raio-x desse bebê, que tinha até também passa, é uma hipoplasia, tá? Você já vê que diferente do outro, ele já tem uma trama vascular pulmonar mais cheia, assim, inclusive para a periferia dele, e tem uma área cardíaca, assim, que você vê que é timo também ali, e não é aquela área cardíaca bojuda, grande, tá? As cardiopatias com circulação em paralelo ou dependentes da comunicação interatrial. Aqui eu estou falando principalmente do nosso protótipo, que é a transposição das grandes artérias. Seja ela simples ou complexa, por exemplo, com CIV, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter as circulações funcionando, não é uma circulação em série, como é o normal, porque justamente a gente não vai ter a comunicação, né? Porque assim, é ventrículo, ventrículo direito mandando sangue para a aorta, o retorno pulmonar, venoso pulmonar, direcionado para o ventrículo esquerdo, que está ligado à artéria pulmonar. Então, eu não tem a mistura sanguínea. E o que eu preciso para, assim, não resolver, né, mas aliviar a situação desse paciente, é justamente ter um local de mistura, onde eu faça o shunt, tá? E esse bebê, a primeira manifestação clínica é a cianose, depois a taquipneia e depois o desconforto, tá? É obrigatório que eu tenha pelo menos um forame oval ou uma comunicação interatrial. Transposição das grandes artérias com quem eu tenho um forame oval restritivo, uma CIA restritiva, vai ter pior prognóstico, vai precisar de uma intervenção
chamada, por exemplo, que a gente chama de Haskin, que é uma abertura da comunicação interatrial feita via hemodinâmica, que pode ser feita à beira-leito, guiada por ecocardiograma, ou no laboratório de hemodinâmica mesmo. Ou se você não tiver hemodinâmica no seu serviço, uma abertura do septo interatrial cirúrgica. Por que principalmente do septo interatrial, tá? Aqui foi uma analogia que fizeram para mim quando eu era R1 e eu nunca mais esqueci disso, tá? Quando a gente tem um lago e eu jogo um balde de tinta laranja nesse lago, eu vou ver o quê? Essa tinta laranja se espalhar e ir se misturando com a água do lago. Agora, se eu pego essa mesma tinta laranja e jogo num rio com uma velocidade da água mais alta, mais intenso, um fluxo mais intenso, essa água, essa tinta laranja vai ser lavada. A gente tem que pensar que o lago são os átrios, é a comunicação interatrial que proporciona isso. Os átrios têm pressões semelhantes, então a tinta vai se misturar ali. O sangue oxigenado e não oxigenado vai se misturar ali. Já se eu tenho, por exemplo, uma comunicação interventricular ou o próprio fluxo do canal arterial, são fluxos de velocidade mais alta, é o rio. Ele vai lavar a tinta laranja. Eu vou ter uma certa mistura de sangue, mas não vai ser tão efetivo quanto a CIA, tá? Aqui eu nem vou entrar no mérito de desligar a Prochin nem nada, porque isso aí é algo que pro NEO, pro físio, para quem está ali no início da UTI neonatal, isso nem deve ser considerado, tá? É melhor chegar o paciente pro especialista com o Prochin ligado, porque agora tá uma moda de desligar o Prochin. Tem fundamento, é seguro de fazer, mas eu acho que é uma coisa pro especialista fazer, de desligar o Prochin na transposição das grandes artérias. Mas você só pode fazer isso se você tiver uma boa comunicação interatrial, tá? Por isso que eu falo aqui que essa cardiopatia, ela não é considerada canal dependente. O canal aberto, ele é importante para você aumentar o fluxo pulmonar e aumentar o consequente retorno venoso e favorecer então que esse fluxo oxigenado chegue para o corpo. Mas o canal arterial, ele não é fundamental nessa cardiopatia. O fundamental aqui é uma boa comunicação interarterial, tá? E aqui, quem é o principal diagnóstico diferencial é a hipertensão pulmonar do recém-nascido. Até porque no exame físico eu vou ter hiperfonese da segunda bolha. Mas aqui essa hiperfonese da segunda bolha é secundária aos vasos estarem paralelos. As válvulas estão uma atrás da outra. Então eu não vou ter desdobramento da segunda bolha. Eu vou ter um raio-x com uma área cardíaca normal ou uma trama ou uma área cardíaca pouco aumentada e com aumento da trama vascular pulmonar, tá? Então assim, mesmo na dúvida, liga o Prostin. É mais seguro, é melhor. E pede para o seu ecocardiografista olhar a comunicação interatrial. Porque se mesmo com o Prostin ligado a saturação não subir, você sabe que a comunicação interatrial do seu paciente com transfusão das grandes artérias ela está restritiva. A mistura sanguínea não está adequada. Não vai adiantar nada você aumentar o Prostin para a dose máxima se você não tiver uma boa comunicação interatrial. E aí você vai estar fazendo mais efeito deletério desse Prostin, inclusive. Tá? Aqui, então, são aqui, ó. Você vê que na transposição das grandes artérias, você tem o pedículo, que a gente chama, né? Essa porção aqui superior estreita, porque justamente os vasos estão em paralelo, tá? Isso aqui é uma transposição simples, uma transposição, uma TGA simples, só com o forame oval. Aqui já é uma transposição com comunicação interventricular. E aí você tem um certo hiperfluxo, já não é uma criança tão cianótica, com tanta repercussão, vamos dizer assim, no período neonatal, porque você tinha uma CIV grande, e aí essa CIV grande proporcionava a mistura e acabou fazendo até um próprio hiperfluxo, né? Uma cardiomegalia que você vê, importante. E as cardiopatias congênitas de Shunt, que não se com outras cardiopatias que não se enquadram nessas três categorias anteriores, né? Que seria o Shunt misto ou o Shunt esquerda-direita exclusivo, tá? São outras categorias que talvez você não tenha tanta repercussão ainda no período neonatal, mas que você pode ter que intervir nesse paciente ainda no primeiro ano de vida. Lembra que a definição de cardiopatia congênita crítica é quem opera em até um ano de vida ou faz um cateterismo cardíaco ainda no primeiro ano de vida. Quem seriam as cardiopatias com shunt misto, tá? Então aqui eu vou ter uma mistura intracardíaca bilateral, bidirecional. O shunt de esquerda à direita e da direita para a esquerda. Então é um bebê que vai ser cianótico, tá? Porque o sangue está tudo misturado ali.
Vai ser um bebê que ele é taquipneico, tem uma insuficiência cardíaca, porque você vai ter um hiperfluxo pulmonar e tem uma cianose. Então, é o bebê roxo e afogado no pulmão, tá? Esse bebê vai ter uns sintomas que vão piorando à medida que ele vai caindo a resistência vascular pulmonar. Então, ele pode nascer super bem, ter alta bem, e aí esses sintomas dele vão piorando lá em torno da segunda semana de vida, porque a resistência pulmonar caiu, o fluxo pulmonar aumentou, consequentemente o hiperfluxo dele também. Tá? Lembra que o sangue é malandro, ele vai para onde é mais fácil. E se está ficando mais fácil ainda ir para o pulmão, ele vai cada vez mais para o pulmão. Então, nesse bebê no exame físico, ele vai ter um precorde hiperdinâmico, vai ter as bulhas hiperfonéticas, pode não ter um sopro significativo se os defeitos forem grandes, tá? Lembrando que a CIV que mais sopra é a CIV pequena, porque o sopro ele é decorrente o quê? Da diferença de pressão. Quanto maior a CIV, menor a diferença de pressão entre o lado direito e o lado esquerdo. Então, não vai ter sopro significativo. Agora, menor a CIV, eu vou ter um sopro mais importante. Vai ser um bebê com uma cianose discreta, tá? E sem baixo débito sistêmico. O raio-x vai ter uma área cardíaca aumentada, uma trama vascular pulmonar aumentada. Não são cardiopatias canal dependente, bom? E nesse estereótipo aqui, eu vou ter quem? A drenagem anômala total de veias pulmonares sem obstrução, o tronco arterial comum, é o truncus, e um ventrículo único funcional com ou sem estenose pulmonar, que poderia ser protetora e foi deixando de ser protetora. A drenagem anômala, inclusive, teve um caso recentemente que a gente operou lá na BP, que era uma menina que já tinha, acho que, 9 meses, 10 meses, entendeu? E foi o diagnóstico no eco de rotina. Ou era um ano, alguma coisa assim, sabe? E a menina estava, assim, relativamente bem. E era uma drenagem anômala pulmonar. Era mais magrinha e tal. Acho que estava investigando alguma coisa de ganho de peso insuficiente, assim, mas não era nada dramático, sabe? E chegou até quase um ano de vida sem ter sido operada, né? E em São Paulo. Cardiopatia com shunt esquerda-direita exclusivo, tá? São aqui as grandes CIVs, o defeito do septo atrioventricular total, ou um canal arterial grande, uma janela aorta pulmonar, ou uma origem anômala de artéria pulmonar que sai da aorta, que seria o hemitruncus, antigo hemitruncus. São defeitos grandes que vai ter repercussão o quê? À medida que cai a resistência vascular pulmonar, vai aumentar o hiperfluxo e cada vez mais a criança fica taquidispneica, cansada, sudoreica, o percote hiperdinâmico, não ganhando peso. Geralmente não vai ter insaturação. E nem vai ter baixo débito sistêmico, tá? Mas vai ter aquela cardíaca aumentada, com aumento da trama vascular pulmonar. É aquela CIV grandona que chega e começa a repercussão ainda no primeiro ano de vida. E aqui esse quadro, gente, ele resume basicamente, tá? Então, assim, eu tentei ser o mais sucinta possível quando fiz esse quadro. Então, quem é fluxo canal arterial dependente para fluxo pulmonar? Hipoplasia do coração direito, atresia pulmonar com CIV, falô, atresia tricúspide. Sintomas são precoces, ainda na primeira semana de vida, bem cianótico, saturando menos que 85%, taquidispneia discreta. O que resolve? O que vai te estabilizar esse paciente? O Prostin e oxigenoterapia, e pode ser necessário algum suporte ventilatório. Geralmente, quando você liga o Prostin e dá uma fontezinha de oxigênio, você acaba não precisando entubar, se é mais agressivo para ventilação mecânica, tá? Fluxo sistêmico canal dependente, a hipoplasia do coração esquerdo, a coartação da aorta, interrupção do arco aórtico, também tem sintomatologia precoce. São crianças pouco cianóticas, tá? O que chama a atenção é ataque de espineia e o baixo débito cardíaco sistêmico acentuado. E aqui, novamente, o Prostin, oxigênio não para esses pacientes, tá? Suporte ventilatório no sentido de tentar equilibrar o fluxo sistêmico e pulmonar. Como seria isso? Através da ventilação mecânica, a gente consegue, dependendo do modo ventilatório, aumentar a resistência vascular pulmonar e favorecer esse fluxo para o corpo, para o fluxo sistêmico, tá? Então, são estratégias ventilatórias específicas que a gente faz e que favorecem esse tipo de cardiopatia para poder equilibrar o fluxo sistêmico pulmonar deles. Cardiopatias com circulação em paralelo, a transposição das grandes artérias e seus parentes. Sintomatologia
precoce, cianose intensa com taquidispneia moderada, tá? Prostin para estabilizar, oxigênio e terapia, se necessário, suporte ventilatório. Cardiopatia gestante misto, já vai ter o quê? Uma sintomatologia de início mais tardio. Lá, quando você já vai ter começado a queda da resistência vascular pulmonar, que vai aumentar o fluxo para esse pulmão. Então, eutroncos, a drenagem anômala, o ventrículo único sem uma estenose pulmonar protetora. Cianose discreta, tá? Discreta e bem taquidipneico. Aí é manejo de C. Diurético, e se estiver muito cansado, peixe fora d'água, precisa entubar para tentar fazer a mesma coisa, diminuir o fluxo que vai para o pulmão. Lembrando que é um bebê que vai estar congesto também, tá? E equilibrar o fluxo sistêmico e pulmonar, tolerando essa saturação mais baixa aí, se for necessário. A gente nem tá mais tão psicopata da saturação, assim, na minha época de residência, a gente era bem psicopata da saturação. Era assim, 75, 85, 75, 85. Mas hoje em dia, você pode tolerar saturações mais altas, desde que você tenha um lactato baixo, sinais de boa perfusão periférica, um bom débito urinário. Bom débito urinário sem diurético, tá? Assim, pensando assim, na questão do manejo da saturação, tá? Não adianta nada você estar com bom débito urinário, com uma furo de 4 na criança, forçando ali um rim dela que não está sendo perfundido, que não está urinando, na verdade, não é porque não está sendo perfundido. Então, você tem que usar de outras estratégias e não é ficar só aumentando o diurético. Mas voltando aqui então, focando, o cardiopatias com shunt esquerda e direita exclusivo, a CIV grande, o defeito septo, canal. Novamente, início mais tardio, em torno da segunda semana, tá? Cianose ausente, né, com uma saturação normal, taquidipneico afogado. Aí sim, o diurético para você tirar a sobrecarga volêmica também. E como ele não é cianótico, você não tem essa preocupação tanto assim com a saturação. Você sabe que ele pode saturar normal e tudo mais. Acima de 95 tá ótimo. E o suporte ventilatório pode ser por quê? Para você também proteger esse pulmão. Mas é raro, assim, a gente geralmente consegue manejar bem com diurético, assim, nesses pacientes. Bom, essas são as referências bibliográficas que eu utilizei nessa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido sucinto, assim, prático, objetivo. Tentei resumir, é um conteúdo denso, assim, tentei resumir de uma forma mais sucinta possível, para a gente poder abordar isso tudo hoje, numa aula rápida. E acho que, assim, vale muito a pena vocês conhecerem o projeto do Fellow, tá? É um trabalho muito bonito que a Pri vem fazendo. A minha proposta de vir agora é para acrescentar, é para somar. E para a gente enriquecer esse trabalho, a gente tem ideias no futuro de fazer outros cursos, talvez um fellow avançado, talvez um fellow só para consultório. Tem várias coisas que a gente está pensando ainda, a gente ainda não decidiu. Assim, a gente vai ver como que vai desenrolar agora para depois ver o que a gente vai fazer para frente. Mas a ideia está muito legal. Acho que vale muito a pena. Se você quer, se você se interessa por esse universo, se você quer justamente perder o medo de lidar com esses pacientes, tá? Eu acho que esse é o essencial, porque o propósito aqui é a gente, que você se torne mais seguro para lidar com esses pacientes e que essas crianças, mais vidas sejam salvas. Eu acho que esse é o principal de tudo aqui. Mais vidas sejam salvas e a forma da gente possibilitar isso é multiplicando esse conhecimento, capacitando mais gente, porque a gente tá, cada uma, a Pri em Campinas, eu em São Paulo, nós somos uma, cada uma é uma. E se a gente tornar esse conhecimento mais acessível, difundir isso, mais você que está lá no Mato Grosso, você que está no Amazonas, no Nordeste, vai conseguir tratar melhor os seus bebês cardiopatas e vai chegar no centro de referência a criança em melhores condições clínicas para poder fazer o tratamento adequado para ela. Às vezes você pegou uma criança que já não tinha nem diagnóstico neonatal e já está fez uma consulta de rotina, você ouviu um sopro, meu Deus, e agora? Entendeu? Tudo isso. Então, o fellow é muito completo, porque ele vai desde a UTI do recém-nascido, a emergência no pronto-socorro, porque você pode, por exemplo, pegar uma miocardite que chegou, ou uma coartação da aorta que fechou o canal e chegou no pronto-socorro, já não estava mais na faixa neonatal. Enfim, N situações, as arritmias, e o dia a dia do consultório também, porque a gente tem algumas crianças assintomáticas. Então, acho que
o objetivo da gente é capacitar os profissionais para mais vidas serem salvas. E a gente está aqui também à disposição para tirar as dúvidas também. Eu acho que esse suporte é muito bacana, porque quando a gente tira a dúvida do outro, a gente aprende também. E a gente aprende todo dia. Não é porque a gente tem 15 anos de formada, e no meu caso 10 anos de cardiologia pediátrica, que eu não aprendo alguma coisa. Às vezes um residente no meu R1 fez uma pergunta para mim que eu posso travar e demorar para responder, mas que me fez fazer algum raciocínio clínico completamente diferente. E às vezes eu discordo de mim mesma também na consulta seguinte no ambulatório. Isso é normal, porque eu mudei o raciocínio clínico, estudei e vi alguma coisa diferente. É isso. Muito bom, Ingrid. Obrigada por dividir o conhecimento e não só por isso, por você topar a fazer aí esse projeto crescer e com certeza a gente vai fazer mais diferença. Você está falando sobre fazer o diagnóstico de pessoas assim distantes e eu tenho percebido com os alunos que é isso mesmo. A maioria dos meus alunos são de lugares mais distantes daqui. E eles relatam exatamente isso, que agora eles conseguem suspeitar de uma maneira diferente, conseguem ligar o Prostin rapidamente e pensar na cardiopatia congênita e conseguem encaminhar. E o mais legal é que, como eu fico acompanhando, eu percebo que eles estão fazendo o raciocínio certo e estão conseguindo fazer a diferença. Isso, para mim, estou falando sério, não tem preço, não tem preço mesmo, porque é o que você falou. Se a gente multiplica conhecimento, a gente está mudando a vida de fato daquele bebê que está lá longe e que a gente não está vendo aqui. Então, esse que é o propósito mesmo do Fellow, é a gente conseguir ajudar vocês a enxergarem, a tomarem conduta como se a gente estivesse lá. Isso eu acho que faz toda a diferença. Então, eu só tenho aí a agradecer você ter aceitado entrar nesse projeto e eu tenho certeza que a partir desse ano a gente vai modificar muitas vidas, tá bom? E, gente, quem Tomara. tiver interesse, quem tiver dúvidas sobre a aula, pode falar agora, né? Se quiser escrever, pode também abrir aí o meu microfone. Não sei se alguém tem dúvida. Excelente aula, a Mari está falando aqui. Quem quiser fazer parte do Fellow, então eu já pus aqui, eu vou colocar para quem estiver lá no grupo do WhatsApp esse link também. Ele vai ser desativado na quinta-feira que vem. O primeiro encontro desse novo formato já vai ser na quarta-feira que vem, tá? Então eu já vou começar com a primeira aula e aí as aulas começam, os encontros ao vivo começam a ser quinzenal, tá? Então, quando vocês fazem a inscrição vocês já têm aí o contato com as 40 aulas gravadas, tá? Obrigada, Mércia, obrigada. Ó, quem for Obrigada, Mércia. físio, quem for enfermeiro, dá um toque pra gente, tá? Porque a gente quer muito vocês nesse fellow conosco, tá bom? Não é só para médico, Inclusive, só para poder nossa, e reforçar. assim, desculpa te cortar, vendo a quantidade de físio, eu já estava aqui com a minha cabeça maquinando, pensando em aula específica para físio, tá? Aí, ó, tá vendo, gente? Tô Já estava com a falando que a gente cabeça vai aqui ter pensando assim, novidade. ó, tipo, gente, porque a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, É, agora eu falei, né? O jeito de ventilar, entendeu? Isso é importante, entendeu? sim. Não só no pré, como no pós também, né? Então, Exatamente, isso também já me deu várias ideias aqui. com certeza, com certeza. Então, vocês entram em contato conosco, tá bom? Obrigada. Gente, Essa aula vai ficar gravada. Eu vou deixar gravado lá no YouTube, vou passar lá no link para quem não conseguiu assistir, porque realmente hoje é véspera de feriado e muita gente não é. pôde estar aqui. Mas obrigada a todos pela presença. Gente, eu queria justamente agradecer vocês estarem aqui com a gente numa véspera de feriado, viu? Obrigada mesmo de coração. Parabéns por aguentarem. Aí, boa noite, boa Páscoa para todos vocês, viu? Obrigadão. Um Esperamos vocês no beijo. Fellow, hein, gente? Tchau, tchau. Tchau.